Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai estar trazendo a continuidade do sistema digestório. E hoje a gente vai estar falando de, das enzimas e das estruturas que atuam no sistema digestório. Então a gente vai falar de enzimas, de hormônios e das estruturas que atuam. Então, bora começar. Vou trazer uma reta aqui, tá? Então, bora lá. O foco de agora é a gente entender quais são as principais enzimas, hormônios e as estruturas que atuam no corpo. Então a gente vai falar de secreções, de enzimas e de hormônios. De hormônios que atuam no sistema digestório. Bora começar? Então a gente vai primeiro para a boca. A gente vai falar da boca. Na boca, a gente chegou a concordar que ela é o início do processo de digestão. A gente concordou com isso. Mas digestão mecânica, principalmente por conta da maceração do alimento. Mas ela não é apenas isso. Ela não é apenas esse processo mecânico. Na boca já se inicia o processo de digestão química. Então, bora lá. Primeiro, a gente tem na boca uma estrutura chamada glândula salivar. Então, lembra que a gente falou das estruturas dos órgãos que a gente chama de anexos? Um deles era justamente a glândula salivar. A glândula salivar, ela é uma estrutura que secreta, uma glândula que secreta o quê? Saliva. Então, a saliva na nossa boca é secretada justamente por essas glândulas. E qual é o objetivo da saliva antes da gente entender a estrutura dela? Primeiro, a saliva ela possui o objetivo de realizar uma lubrificação no teu alimento. Realizar uma lubrificação no alimento. Quando ele está na boca, o alimento, quando ele está na boca, ou seja, no início do processo digestivo, ele é chamado de bolo alimentar. Ele é chamado de bolo alimentar. E a saliva ela serve justamente para lubrificar esse bolo, de tal maneira que ele consiga ter uma certa motilidade, um certo fluxo, não é fluxo natural, mas tem uma certa dinâmica, de tal maneira que ele consiga descer o nosso tubo digestório. Ela é feita de água, obviamente, ela é feita de água, ela é feita de eletrólitos. Eletrólitos são íons, são justamente átomos que estão eletricamente carregados, tipo Na+, Cl- e por aí vai, e feito de enzimas. Feita de enzimas, dentre as quais a gente pode destacar uma, que é a mais brutal e a mais importante que tem, que é a amilase salivar. Então, primeiro, né, acredito que todos saibam, mas uma enzima é uma proteína, é uma estrutura proteica que possui a função de acelerar reações, diminuindo a energia de ativação necessária para elas acontecerem. Ou seja, sem enzimas, seria inviável a vida por conta que as reações demorariam muito tempo. E a maioria esmagadora das enzimas, elas têm essa terminação aqui de ase, a maioria esmagadora. Mas a gente vai perceber que dentro do sistema digestório mesmo, a gente vai encontrar uma que não tem esse sufixo. Mas enfim. Então, uma das enzimas que a gente pode destacar, que a gente vai destacar, né, é a amilase salivar. Ou seja, é a enzima responsável pela aceleração da reação de quebra de amido. Amido é um polímero feito pela planta a partir da fotossíntese, né? Então que ela pega justamente um monte de glicose e vai juntando e forma esse polímero que é o amido. O amido que é um polímero um polímero energético. Então ela tem a função de fazer essa quebra inicial, essa quebra química inicial na boca, já justamente absorvendo, já quebrando, na verdade, o amido, os carboidratos presentes nos alimentos. Então a boca, constituída dessas glândulas salivares que justamente secretam saliva, feita de água, eletrólitos e enzimas, possui essa enzima em específico aqui. Ela tem outras enzimas, ela tem lipases e enzimas justamente gordurosas e também tem uma coisa chamada... Não, ela não tem isso, esquece. Ela tem essas enzimas. O nosso foco principal é justamente na amilase salivar, também chamada... Nossa, isso é bizarro.
também chamado de pitiarina. Então, aparece na prova esse nome, e ambos são importantes. Então, a amilase salivar realiza o processo de quebra dos amidos na boca. E existem três tipos. Existe detalhe, mas existem três tipos. Existe a parótida, as glândulas parótidas, que estão justamente próximas do nosso ouvido. Existem as glândulas sublinguais, que estão justamente abaixo da língua, e as glândulas que a gente chama de glândulas mandibulares, ou submandibulares, acredito que sejam submandibulares, que estão o quê? Abaixo da nossa mandíbula. Perfeito. Então, o primeiro exemplo que a gente trata aqui é a amilase. Outra coisa, ela também atua na manutenção, a saliva, no caso, atua na manutenção do pH da boca. O pH da boca é um pH o quê? Neutro. Ou seja, aproximadamente ali perto de 7. Isso é importante porque a gente sabe que um dos fatores que contribuem ou que alteram a atividade de uma enzima é o pH. Então a gente tem o pH, a temperatura e a quantidade, a concentração de substrato. Ou seja, ter o pH ideal, o pH ótimo, é obrigatório para o funcionamento eficiente, o funcionamento pleno da enzima amilase salivar. Próximo, então, da boca a gente iria para a faringe, da faringe a gente vai para o esôfago, então, do esôfago a gente não tem muito o que estar tratando ali, mas a gente sai do esôfago, a gente desce e vai para o estômago. Agora, no estômago, o negócio pega e muito. Então, chegando no estômago, só para deixar claro, tá? A gente está aqui agora. Então, a gente saiu da boca. Então, aqui a gente tem as glândulas salivares. Aqui seria justamente o quê? Aqui seria a glândula parótida, que estaria aqui mais próxima do ouvido. Essa aqui eu acredito que seja as sublinguais. Acredito que seja as sublinguais, tendo em vista que elas estão debaixo da língua. Ele não representou as submandibulares, mas elas estariam por aqui, por perto. Então a gente desceu o alimento aqui que estava na boca, chamado de bolo alimentar, está descendo aqui pelo esôfago e agora vai cair no nosso estômago. Beleza? Estando no estômago, primeira coisa que a gente tem que saber, estando no estômago, ele já muda seu nome. Ele já muda o nome para quimo. Agora não é mais bolo alimentar, agora é quimo. É só lembrar que quimo tem um M, estômago e quimo, né? Faz sentido. Beleza. No estômago, a gente vai ter que entrar dentro de uma estrutura de um fluido chamado suco gástrico. Então a gente sabe que nosso estômago ele é um estômago constituído de ácido e tudo mais, a gente vai entender. Ele é constituído de suco gástrico. Ele é constituído de suco gástrico. No suco gástrico, a gente tem três estruturas principais. A primeira é o HCl, vulgo ácido clorídrico. Ou seja, o ácido clorídrico é um hidrácido forte, a gente viu isso em inorgânica. Ele é um ácido de caráter. Não ácido de caráter, ele é um ácido forte. Ele faz parte daquela trinca de ácidos, de hidrácidos fortes. Né? Então, ácido clorídrico, ácido iodídrico e ácido bromídrico. Então, como eu estava dizendo, o ácido clorídrico ele é considerado um ácido forte por conta que ele justamente faz parte daquela trinca, né? Ácido iodídrico, como eu estava dizendo, ácido iodídrico, ácido clorídrico e ácido bromídrico. Tá, Runa, mas como assim? Ele é um hidrácido, ele é um ácido forte, como é que ele não vai corroer a nossa mucosa estomacal? É porque ela é revestida por uma estrutura. Eu acredito que a mucosa seja a própria estrutura que reveste o nosso estômago, que impede dele ser corroído, que impede dele sofrer com essa corrosão. Ela é uma estrutura, consequentemente, de caráter básico, para poder neutralizar de certa forma, mas não tão básica, porque se neutralizar demais, o estômago não vai atingir o pH ideal. A gente já vai conectar isso. Então, ele é justamente um ácido, ou seja, ele vai deixar o meio mais ácido. Deixar o meio mais ácido é o quê? É o meio que tem uma concentração elevada de H+. Ronan, por que, que o nosso estômago é ácido? Ah, já entendi. É para corroer as proteínas, é para corroer os alimentos que caem no nosso estômago para ele poder passar para o intestino, certo? Errado. O nosso estômago ser ácido, o fato do nosso estômago ser ácido, é apenas por um motivo. É para converter esse cara aqui nessa beleza aqui, nessa belezura aqui. O que é o pepsinogênio? Esse sufixo gênio, é de coisa inativa. Então a gente tem justamente o quê? O pepsinogênio, basicamente é a estrutura da pepsina de modo inativo. E pepsina é uma enzima brutal que vai ser responsável pela quebra do alimento. Então, o alimento, no caso,
especificamente proteína. Então, no estômago, a gente está tendo, principalmente no estômago, a gente está tendo a quebra das proteínas que estão presentes nos alimentos. E a pepsina, ela tem a função de pegar essa proteína e simplesmente quebrar ela em peptídeos. Então, se eu tinha uma proteína lá colossal, brutal, toda estruturada, com as suas dobraduras, com seu formato ideal, a pepsina ela vem quebrar essas ligações, de tal maneira que ela vai estar formando, né, já está gerando, no caso, ela vai estar gerando cadeias polipeptídicas menores. Consequentemente, o quê? Para o quê, no caso, né? Para aumentar a superfície de contato. Então, a linha de raciocínio ela permanece a mesma. O objetivo da quebra é simplesmente para aumentar a superfície de contato das enzimas. Ah, Runa, mas ela é uma enzima. Ela vai fazer isso para outras enzimas trabalharem também. Tá entendido? Perfeito. Outra coisa. Runa, por que ela está inativa? Porque se ela tivesse todo o tempo ativa, ela corroeria a nossa mucosa estomacal. Porque ela é justamente essa mucosa, ela é justamente uma mucosa proteica. Então, se ela tivesse o tempo todo ativada, ela iria comer, degradar toda a nossa mucosa intestinal. Então, beleza. Então, suco gástrico tem o HCl, tem o pepsinogênio e tem justamente a pepsina, que é a enzima responsável pela quebra das proteínas. Depois a gente tem, por fim, o fator intrínseco. Cara, o que é esse fator intrínseco? O fator intrínseco é um complexo de açúcar, complexo glicoproteico. É um complexo glicoproteico que possui uma função. Ele possui uma função. Ele vai possuir a função de se associar à vitamina B12 e facilitar, viabilizar a sua absorção numa região chamada íleo, que é a região do nosso intestino. A gente vai entender já essas estruturas. Então, o fator intrínseco que está no nosso estômago, que está no nosso suco gástrico, ele tem a função de simplesmente absorver a vitamina B12, absorver não, se associar a ela, para posteriormente ela ser absorvida no nosso íleo, que é justamente uma região do nosso, é o fim do nosso intestino delgado. Perfeito. Então, estando no estômago, tendo quimo, a gente está indo para onde? Então a gente estava no estômago. Estando no estômago, a gente vai para onde? A gente vai cair aqui. A gente vai cair onde? No intestino. Agora a gente entra com algumas estruturas interessantes. Primeiro, quando este alimento ele está indo do estômago para o intestino delgado, indo para do intestino do estômago para o intestino delgado, ele vai entrar na primeira parte do intestino delgado, que é o duodeno. Então, o intestino delgado, aquele lá que é justamente que vem depois do estômago, e a parte inicial, a primeira parte do intestino delgado, do nosso intestino delgado, é o duodeno. Quando o alimento ele sai do estômago e vai para o intestino, a gente chama ele de quilo. Ele simplesmente substitui o nome. Tá, mas uma coisa é obrigatória que aconteça. Tem que acontecer a manutenção do pH desse alimento. Porque o alimento, no estômago, ele vira uma massa, esse quimo que a gente viu aqui, ele é uma coisa, uma massa, uma gosma muito ácida, brutalmente ácida. E se ela permanecesse assim, ela corroeria o nosso lumen intestinal. Ou seja, nesse momento aqui de transição, a gente precisa obrigatoriamente ter um processo de manutenção do pH. E quem é que atua nesse processo? Aqui a gente entra com os dois próximos órgãos anexos. A gente entra com o fígado e com a vesícula biliar e, além deles dois, a gente tem o pâncreas. O pâncreas, ele vai estar secretando aqui, ou seja, uma secreção exócrina, secretando o que a gente conhece como suco pancreático. Esse suco pancreático, ele é uma mistura de um monte de coisa, principalmente bicarbonato, obrigatoriamente bicarbonato é o mais importante, por quê? Porque o bicarbonato vai realizar efetivamente esse processo de manutenção do pH, vai dar uma basificada naquele alimento. Mas além disso, ele também é constituído de enzimas, dentre as quais destaca-se amilases, ou seja, a gente tem o quê? Amilase, só que é amilase pancreática. Então a gente tem amilases pancreáticas.
a gente tem lipases, mas adivinha, lipases pancreáticas. A gente tem também proteases, enzimas também chamadas de enzimas proteolíticas. Esse lítica vem de quebra e de prote vem de proteínas. Então, enzimas proteolíticas, enzimas que quebram outras proteínas. Ou seja, a gente tem as proteases, ou enzimas proteolíticas. E eu posso destacar duas. Quimio, a quimiotripsina e a tripsina. Então, tudo isso aqui está presente, está contido no suco pancreático. Mas o que a gente dá mais ênfase é justamente nesse bicarbonato que é secretado por ele para realizar essa manutenção do pH. Outra substância, outro órgão anexo que trabalha muito aqui é a vesícula biliar. Cara, o fígado, ele usa a vesícula biliar como uma bolsinha. Ela, no caso a vesícula, ela é uma bolsinha que armazena as secreções do fígado. E qual é a principal secreção que ela armazena? Qual é a principal secreção? A bile. Cara, a bile é uma secreção, é uma substância que é feita principalmente de sais biliares. Mas o que importa da bile, é a sua função. Qual é a função da bile? Emulsificadora de gorduras. Pronto. A bile, ela possui essa função de emulsificar gorduras. O que seria esse emulsificar? Significa que ela vai transformar essas gorduras, essas placonas de gorduras, em gotículas. Ou seja, ela vai fazer o que é o objetivo e ela vai fazer justamente, vai cumprir com o objetivo de qualquer quebra, de qualquer digestão aqui, aumentar a superfície de contato. Então, a emulsificação de gordura favorece a digestão enzimática desses nutrientes lá no intestino. No intestino a gente já está mais lá, no caso lá no jejum, que é onde ocorre o maior processo de absorção. Então a gente falou da vesícula biliar que armazena a bile, constituída de sais biliares e que possui a função de emulsificar gorduras. E além disso, a gente tem as enzimas entéricas também. Então a gente tem o pâncreas lançando coisas aqui, a gente tem a vesícula biliar lançando coisas aqui, mas a gente tem as enzimas entéricas. Entérico é tudo que está relacionado ao intestino. Então, enzimas entéricas a gente pode citar peptidase. Então, lembra que a pepsina ela quebrava a proteína em peptídeos. A peptidase já vai quebrar os peptídeos em aminoácidos, que já é o monômero da proteína para ele posteriormente ser absorvido. Então, a gente tem as peptidases, a gente tem as disacaridases, ou seja, o que é um disacarídeo? É um carboidrato que justamente possui um carboidrato, não é carboidrato duplo. Por exemplo, um polissacarídeo é um açúcar gigantesco. Um disacarídeo é um açúcar mais reduzido. Pronto, a gente pode pensar assim, disacarídeo. Já é um açúcar mais reduzido, um açúcar menorzinho. Existem dois tipos de sacarídeos. Disacaridases, na verdade. Disacarídeo não. Disacaridases, ou seja, enzimas que quebram disacarídeos. Disacarídeos são açúcares feitos de dois monossacarídeos. Nossa, muito óbvio, né? Porque o que eu me fez lembrar? Porque o que é quais são as disacaridases principais? Maltase, a sacarase e a lactase. Ou seja, são enzimas que vão quebrar justamente justamente são enzimas que vão quebrar esses disacarídeos. Qual é o disacarídeo da maltase? Né? É a maltose. Ou seja, a maltase, ela vem aqui e quebra a maltose em dois monossacarídeos, glicose e glicose. Ela é o disacarídeo, e esses dois aqui são os monossacarídeos. A sacarase vai quebrar quem? Adivinha? Vai quebrar a sacarose. No caso, vai quebrar a sacarose em glicose e em frutose. E a lactase vai quebrar quem? Adivinha? A lactose. Em quem? Glicose e galactose. Isso tudo dentro do nosso intestino. Então a gente tem as peptidases, a gente tem as disacaridases,
a gente tem também nucleases, né? Mas não é tão importante, mas a gente tem as nucleases também. E perfeito. Depois daqui, a gente entra na absorção propriamente dita. Então, depois de a gente já ter tido todo o processo de quebra, da gente já ter tido todo o processo de digestão mesmo, digestão principalmente química, mas situada não, né? Mas sobre o suporte da digestão mecânica, a gente tem essa absorção. Inclusive, eu esqueci de falar que o nosso tubo digestório, vale a pena a gente falar, ele, além além da mastigação, que eu digo que está relacionado com o processo de digestão física, a gente tem também os movimentos considerados movimentos peristálticos. Movimentos peristálticos são movimentos em que o corpo, o tubo, ele simplesmente vai apertando o alimento, fazendo com que o alimento seja empurrado para frente. Então, isso também favorece o processo de digestão química, porque ele está considerado dentro do processo de digestão mecânica. Então, a gente pegou o intestino delgado e as principais enzimas relacionadas a eles. Então, a gente pegou as enzimas. A gente pegou as enzimas. Eu acho que cabe. Pronto, voltei. Como eu estava dizendo, a gente já pegou as principais enzimas. Então a gente dá tempo de pegar os hormônios também. Então, os principais hormônios que a gente pode falar, porque o hormônio mesmo a gente vai falar no sistema no sistema é, endócrino. Mas existem alguns hormônios que são falados aqui. Por exemplo, a gastrina. A gastrina é o hormônio que é o hormônio relacionado ao estímulo do nosso estômago. Estímulo para quê? Para fazer o que ele faz. Para fazer o que ele faz, produzir HCl, produzir o suco gástrico, no caso, mas principalmente também produzir o HCl, beleza? Então a gastrina ela estimula o estômago a funcionar. A secretina é como se fosse uma antagônica a ela, porque enquanto a gastrina eleva a atividade metabólica do estômago, a secretina ela já vai dar uma reduzida. Então já é o hormônio liberado primeiro, a gastrina é liberada pelo estômago, pelas células G do estômago. Já a secretina, ela já é liberada pelo nosso intestino delgado. Faz sentido, né? Então ela é justamente liberada quando o intestino já começa a receber o alimento, já começa a receber aquele quimo, já começa a transformar ele em quilo. Quando ele começa a receber o intestino delgado, ele secreta este hormônio para dar uma reduzida no intestino, no estômago e estimular o pâncreas. Estimular para quê? Principalmente estimular ele a produzir, secretar bicarbonato. Faz sentido. Faz total sentido porque o intestino está recebendo alimento. Então ele libera este hormônio e este hormônio faz o quê? Dá uma camada no estômago e intensifica a atividade do pâncreas, principalmente produzindo o bicarbonato. O outro, que é justamente também importante, é o CCK, que é a colicistocinina. Então, é a colicistocinina, colicistocinina, que este hormônio ele é responsável por estimular as contrações na vesícula biliar. Então, ele vai estimular com que a vesícula biliar se contraia e libere a bile, que é aquela emulsificadora de gorduras. E, por fim, a gente pode falar da GIP. GIP é um hormônio que é liberado quando se tem o início, né? Quando se tem, na verdade, a acepção de glicose. Então, quando a glicose chega no intestino, também produzida pelo intestino, eu acredito que seja pelo intestino, deixa eu confirmar. Verdade, tá tudo certo. Então, realmente, o GIP ele é produzido no teu intestino também, e ele é produzido quando o teu intestino ele começa a receber glicose. Então, ele já estimula o pâncreas. Esse hormônio, ele, ao receber essa glicose, ele, um pouquinho de glicose, né? Ele já estimula o teu pâncreas a produzir o quê? Produzir insulina. Ela vai preparando o teu corpo para uma possível alimentação. Então, a gente pegou as enzimas e pegamos os hormônios. Acredito que a gente tenha pego tudo. Beleza? Então, essa aqui seria a imagem. Então, a gente teria o alimento justamente vindo para cá, da boca para a faringe, para o esôfago, para o estômago. Do estômago, a gente teria ele caindo aqui no duodeno. Aí, o pâncreas estaria secretando o suco pancreático. Aí, a gente teria justamente a bile secretando aqui, a bile secretando a sua vesícula, perdão, a gente teria a vesícula biliar secretando a sua bile. Troquei. A gente teria a vesícula biliar secretando a sua bile, o pâncreas secretando o seu suco pancreático e este alimento depois seguindo para o intestino, sendo absorvido
E é isso, mano. Perfeito? Então, essa foi a aula, beleza? Espero que tenham gostado. Deixa um comentário se eu tiver errado alguma coisa. E se inscreve no canal e deixa o like. Esse foi o vídeo e até a próxima. Falou!